O tema dessa noite: servos do Criador. Por que servo do Criador? Eu peguei essa relação porque eu sou presidente síndico de um condomínio onde eu moro, e essa semana ocorreu um fato interessante, até perigoso, que foi de um trabalhador mexer com um enxame de abelhas, que o vizinho é apicultor. E aí eu fui pensando, refletindo, falei: Senhor, o que isso o Senhor quer dizer? Aí eu fui pesquisar com relação à abelha. Então eu quero passar isso para vocês, o quanto é importante a gente os insetos na natureza. E essa referência bíblica, na maior das partes, são relacionadas evidentemente com abelhas silvestres. A descrição de Canaã como uma terra que mana leite e mel indica que as abelhas eram bem numerosas nessa terra, desde os tempos antigos. Isso está na palavra de Êxodo 3:8. Por que Canaã? Porque Canaã foi um pedaço da terra mais disputada do mundo, hoje chamado de Israel. Deus chamou Abraão para que deixasse a parentela e fosse para uma determinada terra. Este foi Canaã. O Senhor prometeu que daria aos seus descendentes de Abraão essa terra, Israel. Tomou conta de toda a terra que Deus prometeu. Evidentemente que há muitos tipos de abelha. Certa de pesquisando, é interessante que a gente vai deparando com isso e vai conhecendo um pouco mais. Nós temos mais de 20.000 espécies de abelhas. Mas por enquanto quero só concentrar na abelha comum que a gente vê no tempo e no dia a dia. Acho que o Senhor fez as abelhas para uma finalidade muito especial, mais do que apenas polinização das flores, o que nos ajuda a semear as culturas, para que possamos ter algo para comer. Ele as criou para nos fazer refletir de maneira especial sobre sua natureza e o que Ele quer de nós. Portanto, vamos permitir um olhar mais atento para ver o que podemos descobrir a partir desse fascinante inseto voadores. Uma abelha visita 10 flores por minuto. 10.000, 10 flores, está certo. Em busca de pólen e do néctar. Faz em média 40 voos diários, tocando em 40.000 flores. As abelhas são insetos sociais que vivem em colônia, como nós, como família. Elas são conhecidas há mais de 40.000 anos. A abelha do mel acha-se espalhada pela Europa, pela Ásia, pela África. E a apicultura, a técnica de explorar racionalmente os produtos das abelhas, existem desde o ano de 2400 antes de Cristo. Olha que coisa importante. E a gente acha que isso, a abelha veio há 100 anos, 200 anos, né? E isso já existe há muitos anos. Amém? Vocês devem estar pensando assim: será que eu vim assistir uma aula de abelha ou eu vim para o culto, né? Mas a ideia é, quando a gente começou a estudar a vida delas, a gente percebeu que tem muita coisa que a gente tem que aprender com elas, com os insetos, com a natureza em geral, né? E a gente separou aqui no caminhada da mensagem, e vocês vão entender melhor. A gente vai fazer essa analogia, essa comparação com a vida, né, da natureza, das abelhas e a nossa. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Salmos 19, de 7 a 10. Enquanto vocês abrem, eu vou
mencionando aqui, a Bíblia diz que quando estudamos sobre a criação de Deus, podemos enxergar suas verdades. E quanto mais eu aprendo sobre as abelhas, eu mais, acabo tomando lições com elas. As abelhas não são criaturas espantosas que desempenham um papel, elas desempenham um papel importante, né? Elas não são criaturas abominantes, pelo contrário. Tem muita gente que tem medo de abelha, que já foi picado, enfim. Mas é porque a gente tem uma reação contra elas. Nós podemos aprender muito. Então... O Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel, o que goteja dos favos. Essa é a palavra do Senhor, né? Devemos entendê-la como o doce mel. O subtítulo dessa mensagem, o título é Servo do Senhor, e o subtítulo é Seja um Cristão Doce, né? A comparação com mel. A gente vai falar de alguns tipos de abelhas só para ilustração e fazer uma analogia aí, né? As abelhas podem ser consideradas de acordo com os seus hábitos ou outras conveniências. Existem 3 categorias. Elas são divididas em solitárias, elas são divididas em parasitas e elas são divididas em sociais. Olha que interessante. São as que vivem sozinhas, as solitárias, né? E morrem antes que seus filhos atinjam a fase adulta. Constroem ninhos no chão, em fendas de pedras e árvores, em madeira podre ou em ninhos abandonados de outros insetos. E as parasitas? Utiliza-se apenas do trabalho, do alimento que o hospedeiro armazenou. Na maioria dos casos, o parasita invade os ninhos, coloca seus ovos nas células já prontas e aprisionadas pelo hospedeiro e deixa que os filhos se desenvolvam aos cuidados deste. Diferente um pouquinho de nós, mães que temos lá, né? Abelhas sociais são as que vivem em enxames, isto em grande número de indivíduos, no mesmo ninho, e onde haja divisão de trabalho também. Todas elas estão ligadas ao trabalho, vocês viram, né? E separada por castas. As castas são os membros da colmeia, normalmente são os principais, a rainha, os zangões e a própria operária. Embora seja a minoria, né, a rainha, elas trazem em si realmente uma característica essencial para o reino das abelhas. E, na verdade, elas disputam, nascem 2 rainhas e elas brigam entre si, nessa colmeia toda aí, para sobreviver uma só, né? E ali a rainha e o zangão, mais para frente a gente vai falar deles, né? Eles têm as funções deles, aparentemente são ali os todo-poderosos, mas eles têm as funções deles, não são tão poderosos assim não. Uma colmeia abriga até 80 mil abelhas e tem, como eu falei, a principal, né? A abelha rainha vive até 5 anos, enquanto as operárias não duram mais do que 1 mês e meio. Por que essa analogia aí de entender um pouquinho? O Ângelo estava falando, agora nós vivemos em família, vivemos em comunidade, igreja, e assim, vocês já pararam para observar? Agora nós estamos no MDA, né? Já há algum tempo, 2 anos e meio, né, Camila? Nós já tivemos em outros modelos de igreja. E o que será que tem a ver, né? Nós vivemos em comunidade, como elas também. Nós precisamos entender um pouco mais por que a gente vive assim. Por que a gente precisa viver assim? Por que uns precisam dos outros? Servos do Senhor, né? É o título. Então vamos entender um pouquinho mais que apenas as abelhas fêmeas trabalham... Apenas elas trabalham, olha que interessante. Os machos podem entrar em qualquer colmeia, ao contrário das fêmeas. A única missão dos machos é fecundar a rainha. A rainha voa o mais alto que pode, né, e é fecundada pelo macho,
que irá consegui-la. E esse voo, ele tem até nome, é o voo nupcial, que irá consegui-la fecundar, né? Depois de cumprirem essa missão, eles não são mais aceitos na colmeia. No fim do verão, ou quando existe pouco mel na colmeia, as operárias fecham a porta da colmeia e deixam os machos morrerem de frio e fome. Interessante isso, né? Assim, às vezes a gente não percebe que a gente pode fazer ou ter alguma atitude assim, né? Às vezes a gente, não vou deixar ninguém com fome, peraí, vai bater na minha porta, eu vou deixar com fome, mas às vezes a gente faz isso com a própria palavra de Deus. A gente muitas vezes não leva para aquele vizinho que está do lado. Eu estava até citando também de manhã, que eu, no caso, como eu trabalho com consultório, eu conheço muita gente, e aí eu tenho um paciente que mora em Cosmópolis, que é uma cidade razoavelmente, né, pequena, perto de Campinas. E ele estava dizendo, mas Eval, eu não conheço, eu não sei quem é meu vizinho. Eu não sei quem é vizinho, nem eu não conheço ninguém na minha rua, já tem algum tempo que mora lá. Então, às vezes, a pessoa, além dela não ter essa facilidade da comunicação, ela não conhece, ela fica perdida. E aí, se essas pessoas ficam assim, né, será que nós também não estamos fazendo esse movimento, muitas vezes, de não falarmos com alguém que está do nosso lado, seja ele do trabalho, seja ele, enfim, não é nem só por falta, às vezes, da própria educação, é por falta de esquecimento mesmo. Às vezes você passa, não olha, não lembrou de cumprimentar, enfim, mas a gente tem que estar atento a isso, porque muitas vezes a pessoa está com fome, e fome da palavra de Deus, tá bom? Então, assim, a rainha, ela coloca os ovos e os trabalhadores encontram néctar e fazem o mel. O néctar é o que ajuda a fazerem o mel. O que você acharia se eu te falasse que uma abelha e um zangão não têm ferrão? Isso significa que eles não podem defender a colmeia. E não só isso, eles também não devem recolher o néctar, fazer o mel e pôr os ovos. A princípio, os zangões parecem não servir para muita coisa. Mas em uma colmeia, ele não é muito útil, né? Ele é principal, mas ele não tem muita função, mas ele tem as funções principais. Os zangões ajudam a alimentar as larvas, os bebês. Olha que interessante. Outra responsabilidade. E assim, essa vida dos insetos nos chama a atenção e nada acontece por acaso. Ontem teve a reunião, não teve aqui o culto de celebração das células, e teve as reuniões das células, das redes, né? Eu não sei se você pôde participar, mas ontem nós tivemos a ação, né? E aí a Ellen e o André pregaram sobre as formigas, que também é muito interessante esse trabalho. Eu olhei assim para o Ângelo, porque a gente já tinha preparado essa palavra na sexta-feira. Aí eu falei, bem, Deus tinha falado com a gente, já tinha acontecido esse fato lá no condomínio, que chamou muita atenção, né? A abelha está quieta lá, o outro vai mexer com a abelha, para quê? E aí a gente falou, mas o que será? Por que às vezes a gente faz isso? Que já tem aquele ditado, não mexe com quem está quieto, né? E aí ele foi lá mexer, chamou a atenção da gente durante a semana e Deus falou, olha, tem muito ensino aí sobre isso, vamos procurar. Aí a Ellen e o André veio pregar sobre as formigas, que também é muito interessante, que são também trabalhadoras, são, enfim, bem interessantes, né? Queria que vocês abrissem João 3,16, porque assim, o mesmo se aplica a você. O Senhor tem colocado você, enquanto vocês abrem aí, na colmeia por algum motivo. E o motivo principal tem uma fidelidade, né? Não tem como não ter. Ele colocou você na sua família, na sua igreja, pela mesma razão. Se Ele deu o único filho dele, né? Ele te colocou na tua família para quê? O que será que Ele te colocou nessa igreja? Se não for ide e pregar o Evangelho, né? A gente não está aqui por acaso. Então, assim, Deus deu, Ele falou ali, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Então, assim, fique atento a isso, fique atento à sua função. Por que você está nessa família? Por que você está no seu trabalho? Por que você está na igreja? E não é aqui dentro só, é lá fora, porque a igreja somos nós, né? Muito interessante, numa das aulas de seminário, eu já tinha aprendido sobre isso, já tinha ouvido sobre isso, mas eu não tinha, talvez, prestado muita atenção. Um professor falou assim, qual é a missão da igreja? A primeira missão da igreja, né, porque a igreja somos nós, e fiquei pensando, ir de pregar o Evangelho,
Essa é uma missão muito importante, mas tem uma que é a principal, ele citou, e eu falei, essa aí eu não vou esquecer mais, que é: morra para si mesmo. Você tem que ser uma nova criatura. Lá na frente a gente vai falar disso, né? Então, se Deus deu seu único filho por nós, nós temos que morrer para o nosso eu e sermos servos do Senhor. Amém? O Ângelo vai estar continuando aqui. Amém. Eu não poderia deixar de falar sobre a minha filha, Lara Mel. Por quê? Porque quem nos conhece, a Val, antes de nós nos casarmos, ela realmente tinha alguns problemas com relação à gestação. E quando veio a Lara, essa bênção, nós colocamos o nome de Lara Mel. E aí, a gente, estudando a palavra, eu falei, puxa vida, meu Deus, como o Senhor é tão maravilhoso, que até isso o Senhor me deu. Lara, porque veio do sentido doce lar, alegria. E o mel é doce, isso veio derivado do latim, né? Então eu falei, puxa, que bênção, né? Eu quero louvar a Deus pela vida da minha filha aqui. E ela é uma bênção mesmo. Hoje ela fez uma declaração de amor, eu acabei de ver agora um pouco antes de vir para cá, né? Ela postou fotos aqui de manhã da pregação e fez uma declaração. Glória a Deus pela sua vida, filha. Ela é um presente de Deus, como o Ângelo hoje não é o dia da gente contar nosso testemunho, mas quem conhece um pouquinho da nossa vida, eu já contei um pouco, né? Também, como outras pessoas, tiveram dificuldades de engravidar, enfim, ela é a bênção de Deus. Eu queria falar sobre a palavra 1 Coríntios 12, 7. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, para o proveito comum. Não importa qual seja o seu trabalho, não deixe ninguém lhe dizer que ele não é importante. Isso vocês vão ouvir muitas vezes nós falarmos sobre isso. Por quê? Porque a palavra do Senhor é um manual para a nossa vida. Eu vou apresentar um ingrediente para nós, para mim, doce muito especial, que não acaba nunca e que está sempre pronto, nunca falta, não custa dinheiro nenhum. Um doce mel que se chama Jesus. Amém? Seja um árduo trabalhador. Já ouviu a expressão ocupada como uma abelha? Existe uma razão muito boa para isso. As abelhas são um dos mais árduos trabalhadores da natureza. Aqui está um fato extraordinário. Para produzir 1 quilo de mel, ou para fazer apenas 1 colher de sopa de mel para a sua torrada do café da manhã, uma abelha tem que visitar 4.200 flores. E são necessárias 1.000 abelhas. Uma abelha trabalhadora irá fazer 10 viagens por dia, visitando 400 flores. E para fazer apenas 1 quilo de mel, as abelhas trabalhadoras necessitam visitar mais de 3 milhões de flores. Essa viagem seria equivalente a 3 voltas ao mundo. Evidentemente que elas não se importam em fazê-lo, porque se importa com as colmeias. E quanto mais duro elas trabalham, mais felizes e mais produtivas se tornam sua colônia. Isso a gente pode ver, portanto, em 3 João, de 1 a 8. A Bíblia chama os cristãos de trabalhadores nesse capítulo. Portanto, nós cristãos precisamos colaborar um com os outros, fazendo nossa parte no trabalho de anunciar a verdade, que é a célula. O corpo de Cristo e a igreja de Deus é um pouco parecida com uma colmeia. O Senhor que
o Senhor quer que sejamos trabalhadores em nossas casas e nas igrejas. Quer que sejamos abelhas ocupadas em fazer nossa parte para tornar a vida mais doce para aqueles que nos rodeiam. A Bíblia diz que Jesus também vai reconhecer-nos pelo nosso amor aos outros. Uma forma que demonstra esse amor é fazer nossa parte para construir o corpo de Cristo. Não importa qual seja o seu trabalho, o meu trabalho, não deixe que ninguém que ele diz que você não é importante. Seja respeitoso. Aqui está outro fato extraordinário. As abelhas são muito fiéis à sua rainha. Elas vão onde a rainha vai e fazem o que for necessário para garantir que sua líder esteja saudável e feliz. E elas vão trabalhar duro para ajudar a rainha a fazer parte dela na colmeia, cuja principal tarefa é a de colocar os ovos. Assim a colônia irá crescer. Todos realmente trabalham para alimentar as larvas e proteger a rainha. Esse mecanismo não funciona muito bem se todas as outras abelhas ignorarem ou até mesmo machucassem a rainha, não é? Na verdade, isso poderia levar a rainha não saudável e poderia mesmo destruir a colônia inteira. O que eu quero dizer com isso? Se nós formos em Êxodo 20, 12, a Bíblia diz o seguinte: honrai teu pai e tua mãe, a fim de que tenha a vida longa na terra, o Senhor teu Deus te dá. Da mesma forma, não é muito bom para os trabalhadores de Deus serem desrespeitosos ou críticos de seus líderes, os quais podem ser seus pais, os nossos pastores. Eu quero aqui tenho a maior honra de ser discípulo do meu líder, que é André, da Ellen, que isso é muito importante. Procuro honrar os meus pastores, porque tem feito e tem muito por nós aqui. E as autoridades também, repreender as autoridades, xingar as autoridades. Nós devemos estar aí orando por elas, porque nós sabemos que hoje à noite nós já vamos saber quem vai ser o nosso governante durante 4 anos. Vamos orar por eles, que nós sabemos que através da oração só vai trazer bênção para eles. Amém? Amém, né? Por que será que o Ângelo está tão... A gente ficou muito, vocês devem estar percebendo, muito empolgados com esse tema, né? E assim, ainda continuando esse assunto, a gente já falou de respeito, de honra, de trabalho, né? São funções da abelha, a gente vai continuar falando também. Ainda falando um pouquinho dessa questão da honra, eu quero compartilhar com vocês, porque eu senti isso aí, né? Alguns anos atrás. Não estou dizendo que ninguém possa sentir isso, né? Mas se aconteceu com você de alguma vez não entender um pouco, comigo aconteceu. Quando eu cheguei lá 14 anos atrás aqui, eu ficava assim: por que será que o pastor Ramar e a pastora Patrícia viajam tanto? Eu fiquei assim, né, querendo entender um pouco. E aí, com o tempo eu fui vendo, agora mesmo, né? Eles estão viajando, aí aparece lá o pastor Ramar na rede, no barco, mas eles estão num congresso, estão estudando para trazer material para a gente. Quando as abelhas vão lá na flor, pegam o néctar, volta, trabalha, depois elas até descansam mesmo, volta de novo, faz processo. Por que eu estou falando isso? Porque eu me identifiquei muito, porque muitas vezes a gente faz isso aqui. Agora eu vou falar sobre o ser otimista, né? O negativo e o positivo, né? Por que acontece com elas também, né? Fechar a porta é uma forma negativa para o outro, como a gente já falou. E isso me chama muita atenção, porque a gente faz muito isso. De fato, se você está descontente com alguém que tem uma autoridade sobre você, ao invés de sair dizendo muitas coisas sobre essa pessoa, faça como as abelhas, sirva ainda melhor. Se você sentir
que estão te tratando injustamente, ore por essas pessoas ao invés de se rebelar. Deus tem colocado líderes onde estão por uma razão, para servi-lo e ajudá-lo. Lembre-se que quando os amigos de Moisés o ajudaram a levantar os braços durante uma batalha, toda a nação ganhou a vitória. Está lá em Êxodo 17:10. E faríamos bem em fazer o mesmo para com aqueles que nos conduzem. Então vamos honrar, né? Honra quem tem honra, né? E o Ângelo acabou de falar, hoje mesmo, a nossa eleição, mesmo se o candidato não ganhe, né? Mas honre. Né? Seja otimista. É triste, mas é verdade. Muitas pessoas se focam em coisas negativas e até algumas vezes fazendo com que outros tenham uma injusta ou uma má impressão de uma pessoa. Isso às vezes é inconsciente, gente. A gente não percebe isso, né? Aquela conversa assim que você está... mas você viu fulano? Mas ele também fez isso e aquilo. Você está falando dele, inconscientemente. Eles fazem isso por várias razões. Às vezes eles querem dizer algo a alguém que os tenham prejudicado, ou somente para sentirem-se melhor sobre si mesmo. Por alguma razão, as pessoas, mesmo cristãs, muitas vezes gravitam em direção negativa. Quando a gente pregou aqui da última vez, eu trouxe umas transparências do Dr. Augusto Cury. Ele é um médico psiquiatra. E é um médico que eu trabalho com muito material dele, como outros médicos que eu considero o Dr. Augusto Cury um Freud da nossa época. Não só eu, né? Muita gente considera, porque ele foi o único médico psiquiatra que conseguiu falar de Jesus. Não só falar, defender, escrever livros, ele era ateu. Eu falei um pouquinho disso aqui da outra vez. Ele tem uma frase sobre a questão negativa que é muito importante. No livro dele, Controle as Suas Emoções. Esse outro livro, que eu vou falar também daqui a pouco, também dele, é 12 Semanas. Ser negativista não resolve os problemas, mas pode abreviar os seus dias. Então, assim, se você for negativo, né, você atrai coisas negativas para você. Isso abrevia seus dias. Ok. Por outro lado, as abelhas são muito otimistas. Você nunca encontrará uma abelha dizendo: eu gostaria de obter algum néctar, mas essa flor tem muito espinho. Esqueça isso. As abelhas passam pelos espinhos, indo direto para a flor. Em vez de se concentrar sobre o que é negativo, elas estão sempre procurando por aquilo que é doce. Saem à procura do néctar. Às vezes elas têm que se deslocar por quilômetros para encontrar uma flor cheia de néctar. Elas também têm que lidar com pessoas que as espantam para longe dos seus jardins. Mas você notou que elas estão sempre de volta? Hoje mesmo eu deixei um copo com um pouco de água de coco, daqui a pouco tinha uma abelha. Eu tirei, daqui a pouco ela voltou de novo. Aí eu tive que tampar, né? É assim mesmo, né? Elas estão sempre centradas na sua missão. Elas estão sempre de volta, por isso que elas não desistem, elas passam por cima dos obstáculos que elas encontram no caminho. Né? Pessoas que seguem a Cristo também devem ser otimistas. Sua atitude em torno de outras pessoas é como testemunha, você é exemplo. Que a gente estava falando do trabalho no início, no trabalho, em casa, você é exemplo, né? Quando se fala negativamente sobre alguém ou alguma coisa, isso pode fazer com que as pessoas se sintam até amarguradas. Sobre aquelas pessoas, como assim? Você segue Jesus e você fala assim? Você faz isso, né? E aí, nesse livro também, do Dr. Augusto Cury, um outro livro, esse que é o 12 Semanas para Mudar a Sua Vida. Ele aplica algumas técnicas sobre a questão, principalmente de você trabalhar melhor os seus pensamentos negativos. Quem está anotando, acho legal trazer isso para você, acho importante trazer, porque ele fala sobre o DCD. O que é DCD? É fácil de decorar, não é difícil. DCD. DCD é duvidar. Duvidar de tudo aquilo que te controla, que você pensa e te controla, que te oprime. Criticar pensamentos negativos, ok? Critica pensamentos negativos. E determina tudo o que você vai pensar e falar. Então, com essa técnica, não tem como não combater o negativo. Você pode enfrentar a negatividade, uma situação difícil, você pode... E está tudo lá na Bíblia, gente. Ele tirou isso da Bíblia. Porque cada capítulo desse lá, das 12 semanas, no final, ele fala assim:
o mestre dos mestres, como o mestre dos mestres faria isso. Ele já fazia lá atrás, Jesus. Ele já tomava essas atitudes. Amém? Tal como as abelhas, espera que você seja um doce, doce como mel, e positivo sempre como exemplo, para que todos ao seu redor tenham frutos do Espírito, está lá em Gálatas 5:22, recebam esse fruto do Espírito. Amém? Vamos lá, Ângelo. Vai falar um pouquinho da humildade agora, que é outra característica da abelha. Seja humilde. Um primo das abelhas do mel é chamado de... Ontem, quando nós estávamos em reunião, aí terminamos, eu falei, olha, vocês não deixam de ir ao culto, porque vai lá ter um pastor dos Estados Unidos. Americano. Um americano, vai pregar lá. Então eu, como falo inglês, se eu falar alguma coisa errada aqui, vocês me perdoam, tá? Esse primo da abelha é chamado de humble-bee. Abelha humilde. Eles são bastante grandes para uma abelha, e ainda assim também são muito gentis, paciente apesar do tamanho. De fato, se você tocá-los para longe, eles vão te deixar em paz. Se você persistir e incomodá-los, no entanto, eles podem enferruar. Eles são grandes e imponentes, mas são muito gentis. Essa é uma boa lição para nós cristãos. Mesmo que sejamos maiores ou mais fortes do que alguém, devemos ser humildes como Jesus e oferecer a outra face, se eles são significantes para nós. Portanto, isso na palavra de 1 Pedro 5:6, portanto sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele nos honre no tempo certo. Seja santo, da mesma forma que as abelhas humildes, foram criadas com asas para que pudessem voar. Deus nos criou à sua imagem, de modo que possamos viver uma vida santa. Isso em 1 Pedro 1,16 fala: sejam santos, porque eu sou santo. E quando Deus diz como isso, você deve acreditar que para Ele tudo é possível. Deus está nos chamando para vivermos vidas santas, não de ouvidos às pessoas que dizem, não leve demasiadamente a sério. Não se preocupe em ser puro e devoto, porque espiritualmente isso é impossível. Em vez disso, mantenha a confiança em Jesus e saiba que tudo é possível para aqueles que nele creem. O mel que comemos, ele tem todos os dias que nós queremos, mas nós temos que ter dinheiro para comprar, não é isso? Nós temos que ir lá no supermercado e comprar o pote de mel. Não tem alguém para nos dar ou para fazer, a não ser as abelhas. Mas o doce mel, Jesus, está sempre presente ao nosso lado. É só chamá-lo, que ele vem. Amém? E esse é gratuito, né? Você não precisa pagar para isso. Então, ainda dentro desse propósito, de estar falando do otimismo, enfim, a gente vai falar um pouquinho da questão ele acabou de falar desse humble-bee, que é um primo da abelha aí, Aqui também a gente tem um outro também, que é o Yellow Jack. Por isso que a gente falou que viriam pregadores americanos. Para que esses nomes todos, Mas é porque ele fala que existem cópias, Uma abelha, ele fala assim, uma abelha pica apenas uma vez e em seguida ela morre. Mas uma outra espécie de abelha, chamada Yellow Jack, pode ferroar mais de uma vez. Elas também fazem mel como abelhas, mas ao invés de utilizarem-se de néctares de flores, elas buscam néctares em animais mortos. Isso é bem interessante, E elas se parecem muito com as abelhas, E aí a gente pensou nisso. Tem cristão que parece que é cristão, mas não é cristão, O que é ser cristão? Então, assim, o que é ser servo? Hoje mesmo, aqui de manhã, eu vi uma cena, eu cheguei aqui,
Por que quer ser servo, gente? Vamos parar um pouquinho. Não é só aquele que... O líder é um servo, líder de célula. O anfitrião é um servo. Mas também aquele que chega e arruma a cadeira que põe no lugar. Cheguei aqui de manhã, tinha uma senhora limpando a mesa. Ela se incomodou, foi lá em cima, limpou aquilo. Isso é servo, isso é ser servo. Então, assim, é para parar para pensar um pouquinho, né? Porque tem abelhas que elas são falsas. A gente olha assim, ela parece que é abelha, mas não é. E se ela te ferroar, tem... Por que tem uns ferrões que são piores que os outros? Porque tem umas que são elas se alimentam de animais mortos, né? E assim, o cristão, muitas vezes, se ele não lê a palavra, se ele não viver a palavra de Deus, ele vai estar morto. E muitas vezes a gente tem que parar para pensar nisso. Será que eu estou sendo servo de Deus? Lá no livro do John Maxwell, ele fala sobre isso, sobre a arte de influenciar pessoas. Ele diz assim, ó, às vezes as pessoas em nossas igrejas, ou em nossas famílias também, dizem que creem em Jesus, mas elas realmente não o seguem. E em vez de quererem compartilhar as boas novas através do seu bom comportamento, demonstrando amor, elas se alimentam de coisas pecaminosas, falando dos que estão à sua volta. Elas não são boas testemunhas e às vezes as pessoas que estão conhecendo a Jesus ficam assustadas com esse tipo de cristianismo. Foi o que a gente falou agora há pouco, né? O exemplo é o melhor exemplo. Então, assim, o outro tópico e o último aqui da minha parte é faça mais pelos outros, que também tem a ver com o serviço. Algumas pessoas têm medo das abelhas porque elas podem efetuar uma dolorosa ferroada, como a gente falou agora. Mas esquece que a maioria das abelhas não querem ferroar ninguém. E este é seu último recurso, porque quando uma abelha pica alguém, a abelha vai morrer logo depois. Então ela não tem intenção em matar, em morder, em picar ninguém, né? Ela não tem intenção em morrer, né? Então eu achei isso bem interessante, né? As abelhas, elas estão sempre com o pensamento na sua colônia. Se elas consideram que sua vida, sua colmeia está ameaçada, elas irão colocar sua vida em risco para proteger os outros membros da colmeia. Quando Jesus veio a este mundo com a espada da sua palavra, ele emitiu um paralisante aguilhão contra o inimigo. Jesus fez isso mesmo sabendo que ele teria que dar a sua vida para salvar o seu povo, inclusive eu e você. E ele deve realmente amar-te muito por isso, né? Ninguém tem maior amor do que este. Está lá em João 15:13, para quem quiser anotar. Ninguém tem amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, assim, pensa um pouquinho nisso, né? Servos, otimismo, trabalho. Para que eu vim para cá? Minha família. Por que eu estou nessa igreja? Por que eu preciso frequentar a célula? Uma das coisas mais importantes que tem no MDA é o quê? É o discipulado 1 a 1, né? Você se permitir falar de você, ser transparente, só isso. Compartilhar. Isso está lá também na palavra de Deus. Deus falou sobre isso, né? Da importância da gente confessarmos uns aos outros. E aí, para isso, você precisa querer ter uma nova vida com Deus, como a gente falou agora há pouco, de nascer de novo. Ele fala assim: você sabia que para que uma abelha possa voar, ela deve nascer 2 vezes? É verdade. 3 dias depois de ser fecundada, a abelha rainha começa a desovar, botando o ovo em cada alvéolo, que depois se transformam em larvas. Os zangões ocupam-se em alimentar-se as larvas nesses alvéolos. Quando a larva fica grande o suficiente, ela aloja-se em um casulo e começa a se transformar num processo chamado metamorfose. Uma vez terminada a metamorfose, sai a abelha adulta completamente transformada. Olha só que interessante, né? E a nossa caminhada com o Senhor também. Quando Jesus vier, vamos voltar com Ele para o céu. Mas não vamos poder fazer isso se não tivermos nascido de novo no Espírito Santo, através da graça de Jesus. Amém? Ninguém vai chegar ao céu por causa dos seus pais, do seu irmão. Não, meu marido é salvo, eu também vou ser salva. Não, precisa nascer de novo. Então, assim, do contrário, as abelhas, elas são incríveis. Eu achei assim fascinante, como nós. O cérebro de uma abelha não é maior do que a cabeça de uma agulha.
Apesar do pequeno tamanho de seus cérebros, elas vivem numa complexa sociedade e se comunicam umas com as outras. Elas também projetam e constroem casas mais fortes, as casas mais fortes do planeta, que é a colmeia. Interessante aqui, ó, não só isso, trabalham duro, como a gente já falou. Deus também fez você como uma parte especial da sua criação. Seu cérebro é uma centena de vezes maior do que a cabeça de uma abelha. E isso significa que você pode causar um impacto muito maior no mundo, seja na escola, na sua casa. Imagina ser como uma abelha, um diligente, um trabalhador, respeitador, respeitando as autoridades, trabalhando duro, sempre, mas assim, sendo humilde, solícito, otimista. Que tal essa proposta? Imagine as coisas maravilhosas que Deus poderia realizar através de você. Do contrário, se você deixar a sua ansiedade tomar conta, né, já lá no livro do Billy Graham, ele dizia assim: a ansiedade é a consequência natural quando as esperanças estão centradas em qualquer coisa, menos em Deus. É muito interessante, né? Eu gosto muito também desse autor do Billy Graham. Então, assim, nascer de novo é uma escolha. Amém? E a gente espera que você tenha entendido, né, da questão da servidão, ser servo, e você ser um cristão doce por esse aspecto. Eu vou passar para onde para ele finalizar. Amém. Para nós finalizarmos, a polonização para tornar um líder, não é? Que é na célula, como nós falamos da humildade, as pessoas estarem recebendo como anfitrião, a bondade, e ter ali o líder, e respeitando o líder, para que ele possa caminhar junto, não é isso? Então, como nós estamos falando do mel, quando nós comemos muito doce, vai dar o quê? Uma dor de barriga, não é? Pode acontecer, né? Todos nós já tivemos essa experiência, não tivemos? Quando a gente já gera no doce. E a experiência mais doce que o mel é Jesus. Nunca vai nos fazer mal, nenhum. Eu às vezes paro porque eu me emociono, porque realmente Jesus na minha vida é maravilhoso. Nós temos Ele junto com a gente, mais tempo nós vamos ter alegria, saúde, paz e segurança. Se você quiser hoje esse doce mel maravilhoso que é Jesus, você poderá entrar na sua vida, e que Ele deixe que Ele entrar na sua vida e enchê-lo com a sua doçura. Vamos ocupar a casa com o mais doce de todos os doces e só chamá-lo que Ele vem. Deus me colocou nesse mundo com um propósito, e esse propósito foi levar a palavra dEle a todas as nações. Ele te colocou nesse mundo com o mesmo propósito, com o propósito de falar do amor dEle, de todo o coração. Fale do amor dEle, mas o mais importante é que viva o que você prega. Amém? Amém, glória a Deus.